Em qual curso você está matriculado atualmente? Estou matriculado em design. Estou matriculada em design. Arquitetura e urbanismo. Sou estudante do curso de Letras Português. Biotecnologia. Engenharia mecânica. Engenharia civil. Você já ouviu falar do curso de engenharia mecatrônica? Já, até já quis me matricular. Cara, não. Pior que não. Do que você acha que o curso de engenharia mecatrônica se trata? Eu imagino que é um curso que tem muita matemática. Mexer com máquina e coisa, engrenagem, essas coisas aí. Muito mesmo. Sabe aquela imagem de Einstein, um quadro cheio de números? Parece um pouco da mecânica, mas acho que é mais envolvendo com a automatização. Robozinhos. Faz carro. Justo, boa resposta. Poxa, parece que a galera não tá sabendo falar muito bem o que o nosso curso faz. Se até mesmo na nossa faculdade não sabem direito, como será que fica pro pessoal que ainda tá escolhendo o curso que quer fazer? Para investigar isso melhor, criamos um formulário para exemplificar estatisticamente o alcance da divulgação do nosso curso de Engenharia Mecatrônica e obtivemos números interessantes. Dentre o público que conseguimos atingir com esse formulário, 70,1% são estudantes matriculados em universidades e os outros 29,9% são estudantes de ensino médio ou pessoas interessadas em entrar na faculdade. Das pessoas que responderam que estão matriculados em um curso, 18,5% cursam engenharia mecatrônica. Perguntamos para esses outros 81,5% dos universitários se eles conhecem engenharia mecatrônica e apenas 9,1% afirmaram não conhecer o curso. Surpreendentemente, 47,7% disseram ter apenas ouvido falar sobre o curso, enquanto 43,2% afirmaram conhecê-lo. Dos participantes que não estão matriculados em universidades, descobrimos que 43,5% não conheciam o curso de engenharia mecatrônica, enquanto outros 43,5% afirmaram apenas ter ouvido falar sobre o assunto, totalizando somente 13% dessas pessoas que possuíam de fato um conhecimento real sobre o curso. Perguntamos às pessoas que afirmaram ser familiares com o curso de onde o conheceram, e a maioria respondeu que era porque conheciam alguém que atuava na área ou simplesmente descobriram pesquisando online. Adicionalmente, constatou-se que quase ninguém foi informado a respeito por sua instituição de ensino. Outra pergunta que fizemos foi para essas pessoas explicarem com suas palavras o que é a mecatrônica, e obtivemos algumas respostas interessantes como essas. Mas a maioria das respostas foi... Avaliando esses números, podemos analisar como o curso é pouco conhecido e entendido pela maioria das pessoas. Parece que a maioria das pessoas passa a conhecê-lo somente depois de entrar na faculdade, sendo que quando perguntamos a elas o porquê da escolha de seus respectivos cursos, obtivemos algumas respostas que demonstraram interesses que se assemelham muito às principais áreas de atuação da mecatrônica. Agora, imagina se essas pessoas tivessem de fato conhecido o curso antes de ingressar em outro curso. Será que elas estariam na engenharia mecatrônica agora? Concluímos, enfim, com esta pesquisa, que o curso é mal divulgado, principalmente nas escolas. Sabendo disso, se torna importante criar um projeto de divulgação do curso para trazer mais pessoas interessadas para essa área. Então, ainda bem que existe o Mecatronizando, um projeto nosso feito justamente para divulgar a engenharia mecatrônica e a ciência e tecnologia que envolvem esse curso maravilhoso. O objetivo desse projeto é justamente trazer materiais e conteúdos informativos sobre o curso. Bom, agora vamos deixar a galera que realmente entende da mecatrônica mostrar para vocês o que a gente faz. Oi, meu nome é Alexandre, eu tenho 24 anos, eu estou na UNB no curso de mecatrônica desde 2017. Eu estou prestes a me formar e foi até um dos motivos que me fez estar aqui nessa entrevista. E eu estou aqui para responder algumas perguntas sobre o curso para pessoas que possam querer entrar aqui no futuro. Aí, na tua visão de alguém que está se formando, o que é mecatrônica para você? Mecatrônica é um curso que te ensinaria a fazer a junção de vários conhecimentos, de várias áreas da engenharia, em específico a parte de eletrônica, mecânica e de computação. O engenheiro mecatrônico ele não está capacitado para substituir um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico, um engenheiro de computação, mas ele está capacitado para unir todos esses conhecimentos em um projeto só. O exemplo mais clássico seria o de robôs, de autômatos, processos de automação e de controle. Então ele uniria vários conhecimentos de outras áreas de engenharia e uniria em uma pessoa só, que sabe falar o linguajar dessas áreas, que sabe fazer essa conexão. E isso é muito importante na indústria, porque muitas vezes engenheiros de diferentes áreas têm dificuldade para transmitir ideias, para unir tudo em um projeto só, não tendo uma pessoa capacitada para lidar com todas essas áreas. E da sua visão, assim, do começo pro curso pro final, mudou muito sua perspectiva?
mudou bastante. O curso de mecatrônica era um sonho muito antigo meu, eu finalmente entrei e realmente o que você imagina que vai ser e o que realmente muda muito, mas você tem que se reapaixonar pelo curso várias vezes no processo. Você vai entrar com uma expectativa, ela provavelmente não vai ser atingida, mas você tem que se apaixonar por aquilo que você tem. E eventualmente você vai se deparar com dificuldades e vai dar vontade de desistir, largar tudo e nunca mais querer pisar nessa UNB de novo, nesse curso. Mas pode ser que uma matéria, um professor, um trabalho que você faça vai fazer você se reapaixonar de novo. E é nesses momentos que você tem que focar e pensar que é isso que você quer fazer pelo resto da sua vida, entendeu? Tá, e agora sobre o teu TCC? Como você trabalhou nele, você pode mostrar um pouco pra galera como você fez? Tá. O meu TCC foi voltado na área de reabilitação de pacientes que foram cometidos de AVC. E aqui no laboratório GRACO, Grupo de Automação e Controle da UNB, existia uma perna de exoesqueleto e foi trabalhada por outros alunos e tudo mais. Mas a minha proposta foi de usar ela para reabilitação de pacientes de AVC, para reabilitação de uma das pernas. Porque geralmente o AVC ele afere uma das pernas ou um dos lados do corpo da pessoa. Então a proposta era fazer uma órtese ativa, ou seja, um acoplamento que ficaria na lateral da perna da pessoa e que seria acionado por motores elétricos. E a proposta era replicar o passo da perna saudável da pessoa quando ela fosse dar o próximo passo, na perna acometida pela doença. E você pode também dar um conselho pra galera que quer entrar em mecatrônica, pra galera que quer conhecer o curso? O conselho que eu daria primeiro, entre. Pode parecer assustador, intimidador, mas entre, confie no processo. Se essa é a área que você gosta, se você curte desafio, gosta de exatas, é muita conta, mas vai dar tudo certo no final. Você vai se deparar com muitos desafios, você vai se deparar com professores que talvez você não se entenda muito bem, mas também vai se deparar com pessoas ótimas que vão estar dispostas a te ajudar, vai se deparar com trabalhos incríveis que você vai fazer. Você nem sabia que ia gostar, mas você vai adorar. Matérias, tudo mais, e você tem que se agarrar nessas coisas e aturar algumas coisas que você não vai gostar, mas no final sempre dá tudo certo e essa é a minha dica para vocês. É isso, obrigado. Pessoal, estamos aqui no Bloco G da FT, no laboratório, onde a gente vai falar com o professor Guilherme Caribé. Ele é o atual coordenador de Engenharia Mecânica e ele foi extremamente importante para o estabelecimento do nosso curso de Engenharia Mecatrônica aqui na universidade. Vamos falar com ele. Minha formação é mecânica, né? Eu fiz mestrado em projeto de robôs, o doutorado já foi controle de processo de soldagem com robôs. Eu comecei a enveredar pelo lado mecatrônico ao me juntar com robótica e coisas do tipo. Quando eu voltei aqui para a UNB, no meu doutorado eu trabalhei com processo de soldagem, que é mecânico, metalúrgico, realizando a parte de controle de processo de soldagem, utilizando robôs e coisas do tipo. Aqui na UNB, quando eu entrei, o curso de mecatrônica tinha acabado de ser criado e faltava uma organização. Nós fizemos, eu junto com outros professores da mecânica, da elétrica e da computação, e defini um primeiro currículo para vocês que envolvia tópicos básicos das 3 grandes grupos aí do conhecimento da área de engenharia elétrica, da área de engenharia mecânica e da área de engenharia de computação. Com relação à minha experiência no tópico mecatrônica, eu, quando ainda era coordenador de graduação, eu trouxe para a UNB a área de automação industrial, tá? E montamos um laboratório lá no GRACO, vocês eventualmente vão poder entrar, né? E nessa área de automação industrial isso envolve não só controle, no caso é controle discreto, não é controle clássico como vocês veem lá na elétrica, e ele usa todos os equipamentos industriais que precisam de alguma maneira ser integrados entre si. E um dos focos da mecatrônica é justamente essa integração. Vocês buscam equipamentos e materiais de vários fabricantes e depois tentam fazer esses equipamentos conversarem entre si. Então isso aí está mais relacionado ao que a gente chama de instrumentação. A partir daí eu fiz uma integração de um robô cartesiano, que foi objeto de um projeto de pesquisa e hoje em dia ele está funcionando. E depois entrei numa área de geração fotovoltaica, que é o que vocês estão vendo nesse laboratório aqui. E minha área principal aqui nessa parte de geração fotovoltaica é a parte de instrumentação. Ou seja, como monitorar variáveis, coletar os dados e armazenar esses dados para eventual análise futura. Então, tudo isso é mecatrônica. Ou seja, o que é a mecatrônica? É a integração de conhecimentos. Vocês precisam conhecer alguma coisa lá da mecânica para entender a modelagem de processos mecânicos.
principalmente transferência de calor, movimento, e da parte elétrica, a modelagem dos circuitos elétricos. E a partir daí, lá na elétrica, vocês vão ver uma disciplina chamada controle, que envolve as noções de garantir que uma certa grandeza seja mantida naquele valor pré-estabelecido, independente de variações do ambiente que estão atuando sobre o sistema. E nessa área de controle, vocês precisam modelar os sistemas que vocês estão querendo controlar. Por quê? Porque o controle é feito com base no modelo que tenta replicar o mais próximo possível o comportamento de um sistema. Aí a partir daí vem a parte da implementação. Ou seja, uma coisa é modelar e projetar um controlador, outra coisa é colocar ele para funcionar. E aí que aparecem as dificuldades de fenômenos que não foram bem modelados e o seu controle não funciona como você esperava, ou se você tem um modelo adequado, seu controle vai funcionar. Tá? Só que aí entra a parte prática, que é a conexão dos sistemas, você extrair dados de um sistema para outro usando tecnologia da informação, por exemplo, redes de computadores, a própria programação dos sistemas, tudo isso está envolvido no que vocês chamam de mecatrônica. Tá? Comprou as partes e a integração foi toda feita aqui. Vários alunos também. Vários alunos. Imagina. Dá para ver a complexidade, né? Então, isso aqui é o controlador, que é o que ele está trabalhando na programação dele agora. E aí observem que eu tenho dispositivos conectados via rede, no caso aqui uma rede Ethernet, então eu tenho comunicação entre isso e um computador usando o switch, tá? Esse dispositivo comanda os drivers que acionam os motores. Então aqui são 3 drivers, são 3 motores que estão lá em cima, tá? Essa parte aqui faz a comunicação em rede com a fonte de soldagem que está ali atrás. Então, isso aqui é a fonte de soldagem, tá? E a gente comanda a fonte a partir do controlador por essa integração e realiza aqui o processo. Como programador, você pode trabalhar com controle e você quer automação. Tem um campo de atuação Tem muito bastante amplo. Eu mesmo quero atuar na área de automação. Inclusive, meu trabalho de conclusão foi nesse outro robô. Ele foi nesse robô. Eu fiz aí ele sincronizado com essa outra mesa. São outros sistemas coordenados. Eu tinha que fazer essa sincronização. Em termos de sugestões para futuro de vocês, para que vocês possam entender tudo isso que eu falei, aquelas disciplinas básicas lá da física, da matemática, são imprescindíveis. Vocês podem achar, estou muito longe da aplicação. Mas se você não aplica, se você não tiver a base para avançar a partir dela. Depois, quando vocês vão para a parte profissional, né? Lá na mecânica tem algumas disciplinas relacionadas à modelagem, entendimento de relação entre força e deformação que você tem em materiais, o próprio uso dos materiais em termos de propriedades mecânicas, propriedades elétricas, eletromagnéticas, que vão ser necessárias eventualmente para outras disciplinas que falam sobre atuadores, por exemplo. Aí depois vem a disciplina de controle na elétrica, que se prestam a informar a vocês maneiras de como desenvolver uma malha de controle que a gente chama de realimentado, tá? Ou seja, o que é controle realimentado? Você tem uma referência de posição, por exemplo, para um motor, você comanda esse motor e você mede a posição efetiva que ele atingiu, compara com a sua referência, gera um erro, e esse erro vai ser a entrada do seu controlador para que ele gere sinais do seu sistema para que ele consiga atingir aquela posição que você quer. Se a gente pensa em controle industrial, por exemplo, eu quero controlar a temperatura de um banho, eu vou medir a temperatura atual, vou comparar com a temperatura desejada e vou gerar atuação. Por exemplo, uma resistência é atuada, é feito passar corrente pela resistência para ela gerar calor, e ela vai transferindo calor para o banho e vai aumentar a temperatura do banho. Até que ponto que vai aumentar essa temperatura? Obviamente a regra de controle que você vai desenvolver é que vai dizer como que essa temperatura vai crescer, se ela vai ultrapassar o valor que você definiu como referência ou se ela vai lentamente chegar nessa temperatura.
Então isso aí são as ações de controle que vocês vão aprender. Aí quando a gente pensa num sistema industrial, que eu quero, por exemplo, fazer funcionar na eventualidade de acontecer uma detecção de alguma coisa. Por exemplo, um elevador num edifício residencial. O elevador só funciona na hora que você solicita o serviço dele. Se você não solicitar, ele fica parado. Tá? Então ele funciona a partir de um evento. Que evento? O aperto de um botão. Tá? Então vocês vão ver mais à frente também disciplinas. Eu, por exemplo, ofereço uma disciplina nesse sentido que envolve a parte de automação discreta. Tá? Discreta como? Os eventos discretos ocorrem no seu sistema e com base numa combinação de eventos que você tem, você gera um comportamento para o seu sistema. Tá? E é um comportamento discreto, por exemplo, ligar ou desligar um motor, acender ou apagar uma lâmpada. Tá? Eu posso até ter um controle de velocidade, por exemplo, de uma esteira transportadora, tá? Mas são ações que a gente chama de ações discretas ou combinadas entre discreto e claro, contínuo, que seria o controle que vocês veem na elétrica. Mas para vocês chegarem a tudo isso, vocês têm que ter toda uma base anterior, que é o que vocês estão fazendo agora. Eu não falei da computação, mas na computação eles dão as bases para vocês entenderem o que é um sistema digital e como é que ele funciona. As técnicas de programação entram nisso, depois o entendimento do que é um microprocessador, o que é um processador, como é que ele funciona, como é que eu posso programá-lo, tá? E a partir daí, depois vem a parte de sistemas em tempo real, depois a parte de programação em baixo nível, que vai permitir a vocês terem uma noção geral de como um computador funciona e como é que ele pode ser usado para realizar ações de controle. Tá? E por último, tem a parte de redes, que envolve a parte de comunicação. Tá? Ou seja, você pode ter um sistema de controle, várias unidades de processamento, e se você deseja que elas se comuniquem entre si, normalmente você vai usar um tipo de rede para fazer essa comunicação. Então entra aí a parte de transmissão de dados, que é um outro tema importante lá da computação. Aí vem o problema das aplicações, né? Uma coisa são as bases, outra coisa são as aplicações. Obviamente, o que vocês aprendem no curso está relacionado mais às bases para vocês eventualmente aplicarem alguma finalidade. E quando você pensa em controle e automação, você tem as bases. Você precisa conhecer o que você quer controlar para que eu possa então gerar uma lei de controle que possa garantir que aquele sistema vai funcionar da maneira como eu quero. Então, isso é o curso de vocês. E aí, curtiu? Venha conhecer mais sobre a engenharia mecatrônica nos seguindo nas redes sociais. E para mais conteúdos como esse, deixe seu like e compartilha.